Muito boa tarde a todos, senhores jornalistas e a quem está em casa, senhores telespectadores. Comecemos então, como habitualmente, pelos números. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 22.353 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 371 que no dia de ontem, ou seja, mais 1,7%. Por outro lado, verificam-se 1.095 casos em internamento, dos quais 204 em cuidados intensivos, menos 3 casos que ontem. Registam-se 1.201 casos de recuperação, mais 58 casos que ontem, e, finalmente, 820 óbitos que lamentamos. A taxa de letalidade global é de 3,7%, a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 13,3%. Pessoas em tratamento domiciliário, 86,1% dos casos. Percentagem em internamento é de 4,9%, sendo que 0,9% em unidade de cuidados intensivos e 4% em enfermaria. Portugal ultrapassou a barreira dos 300 mil testes realizados. Desde o dia 1 de março foram realizados cerca de 302 mil testes de diagnóstico Covid-19 no nosso país. Estamos a falar de uma testagem de 27.925 pessoas por milhão de habitantes, em linha e, à data de hoje, superior mesmo a países como a Noruega, a Suíça, a Itália e a Alemanha. Do total de testes, cerca de 49% foram realizados nos laboratórios públicos, 45% no privado e 6% noutras instituições, nomeadamente instituições académicas e militares. Há também cada vez mais utentes inseridos na plataforma Trace Covid. Neste momento são já mais de 135 mil nesta ferramenta, que permite o seguimento através de cuidados de saúde primários de doentes ou pessoas suspeitas de terem Covid-19. Destes, mais de 30 mil estão em vigilância clínica. E permitam-me, porque gostava de deixar aqui uma palavra de reconhecimento a todas as pessoas que estão doentes, em convalescença, nas suas casas, respeitando o isolamento obrigatório e garantindo assim não só a sua recuperação individual, mas protegendo a nossa saúde coletiva. Desde 9 de março, foram transferidos também para cerca de 2.300 doentes de hospitais do Serviço Nacional de Saúde para as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Também no mesmo período, foram encontradas 230 respostas sociais, permitindo libertar camas hospitalares cruciais nesta altura de maior pressão do sistema. Continuamos, por isso, empenhados em garantir que o Serviço Nacional de Saúde continua a responder positivamente às diferentes fases da epidemia e o esforço de todos continua a ser tão determinante hoje como foi ontem. Muito obrigado. Miguel Guerreiro, da SIC, também a representação da TVI e da CMTV. Há neste momento cerca de 500 mil consultas adiadas e 9 mil cirurgias. Quando é que o Sistema Nacional de Saúde pensa que pode vir a retomar estas consultas e cirurgias adiadas? E queria também perguntar em relação a um número, que não é só um número, é um número que reflete, obviamente, uma realidade, como todos os números que vêm diariamente neste boletim que é aqui apresentado. O número é o índice R0 de contágio, aliás, de infecção por pessoa, e se este é um indicador que está a ser determinante na não renovação do estado de emergência, como se prevê, aconteça para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Relativamente à primeira parte da questão, gostaria de lhe dizer que Portugal teve que assegurar a preparação do Serviço Nacional de Saúde para esta situação de emergência de saúde pública que vivemos atualmente, invertendo até uma trajetória que na altura era uma trajetória bem conseguida,
no acesso à atividade programada. Relembro, por exemplo, que o número de cirurgias estava a aumentar cerca de 12,5% em relação a um período homólogo do ano passado. Importa também dizer que durante esta fase, e apesar de estarmos focados na questão Covid, se manteve toda a atividade de urgência e por isso temos mantido o apelo constante a que pessoas que sintam descompensação do seu estado de doente crónico, nomeadamente diabetes, hipertensos, insuficientes cardiovasculares, que se dirijam ou à linha SNS 24, aos seus médicos de família ou à urgência em casos mais graves, porque é seguro ir à urgência em casos mais graves, temos traçados perfeitamente bem definidos, fluxos perfeitamente bem definidos e equipamentos para proteger as pessoas. E, portanto, não tenham medo, em caso de descompensação das suas doenças crónicas, devem dirigir-se a estes serviços. Dizer também que esta resposta é uma resposta que tem sido assegurada com com maximização de segurança que é possível fazer. Relativamente também aos números que me pediu, sabemos que de facto há uma variação homóloga, nomeadamente do primeiro trimestre de 2020 em relação a 2019, de cerca, nos cuidados primários de saúde, cerca de menos 6,6% de consultas, mas também dizer-lhe, por exemplo, em relação a consultas não presenciais, há um aumento de cerca de 26,9%, o que significa que novas ferramentas, nomeadamente ferramentas digitais, nomeadamente de consultas à distância, através do telefone, conseguem, de facto, fazer o acompanhamento de muitos destes doentes. Também nos hospitais sabemos que houve uma diminuição ao nível de consultas médicas de menos cerca de 5,7% e em cirurgias cerca de menos 5,3%. De qualquer forma, o que lhe queria dizer é que estamos a fazer um plano de recuperação de toda esta atividade assistencial não Covid. Mas isso implica assegurar a capacidade do sistema, a capacidade de assegurar equipamentos de proteção individual para profissionais e para doentes e preservar aquilo que é a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde, também em resposta simultânea à Covid. E, portanto, é importante olhar para estas duas vertentes, na sua componente quer logística, quer na sua componente técnica. E por isso estamos todos os dias a tentar melhorar a nossa base de informação e a tentar elaborar planos de recuperação para que, logo que possamos ultrapassar de uma forma mais segura esta fase, podermos ter a recuperação nos próximos meses de alguns números que, obviamente, em função deste foco Covid, ficaram um pouco para trás e, portanto, estamos a fazer esses planos de recuperação. Boa tarde. Em relação ao R, vou começar por dizer o que é que significa o R. É o número de pessoas a partir de um caso infectado que se infectam. Para dar um exemplo, um R de 2,5 quer dizer que cada doente origina, em média, mais 2,5 pessoas. Quanto maior for o R, obviamente, maior é a capacidade da curva subir e subir exponencialmente. Portanto, o que nós fazemos é tentar diminuir este R e aplanar a curva. Quando estamos naqueles planaltos de que já ouviram falar, quer dizer que o R é muito próximo de 1. Cada infectado dá origem a uma nova pessoa. Quando o R vem para baixo desse valor de 1, quer dizer que nós começamos, de facto, a descer a curva e a ter menos casos de semana para semana ou de dia para dia. Portanto, este é apenas um dos indicadores de como é que a epidemia está a decorrer, não é o único. Portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, há critérios vários, para além do R, que nos dizem qual é a tendência da epidemia ao longo das semanas. Dito isto, abrir ou não abrir, descomprimir ou não as medidas que estão a ser tomadas dependem da curva epidémica, como é que ela está a evoluir,
dependem do que já disse o Sr. Secretário de Estado, da capacidade do sistema ter ainda folga e aguentar, porque nós sabemos que provavelmente quando descomprimirmos as medidas a curva vai tender a ter uma subida, é assim mesmo, portanto se nós diminuirmos as medidas o vírus faz o seu percurso. E depois ainda há uma terceira coisa muito importante, que é a capacidade que os países têm de monitorizar ambas as coisas, quer a curva, quer a capacidade do sistema de saúde. E, portanto, são situações complexas. Muitos países estão a trabalhar nesta matéria, a Organização Mundial da Saúde, o Centro para o Controlo de Doenças, e, portanto, respondendo claramente, o R é um dos critérios, não é o único critério. Não há um número mágico, a Noruega adotou um R de 0,7 para ter ainda uma margem de 0,3 até chegar ao 1, partindo do princípio, quando retirar certas medidas, vai haver um aumento deste dito R, mas não é o único critério, portanto. Nós temos cerca de 1. Nós em Portugal estamos equilibrados, em algumas regiões ligeiramente acima de 1, noutras ligeiramente abaixo. E, portanto, de um modo geral, a nível nacional, por isso é que temos andado no Planalto, obviamente com alguma tendência decrescente, mas ainda é cedo para dizermos. Mas nós estamos neste momento no ponto, digamos, de equilíbrio. Boa tarde a todos. Filipe Canhoto Ribeiro, RTP. A minha pergunta é sobre o estoque nacional, quer de ventiladores e quer de máscaras. Começando por os ventiladores, recebemos imagens de que alguns ventiladores comprados por Portugal estavam a chegar a Lisboa com botões em língua chinesa. Se sabiam disso, trata-se do insólito. O que é que vão fazer? Colocar etiquetas, dar formação aos profissionais de saúde para perceber esta língua? Sobre a questão das máscaras. Temos máscaras comunitárias para todos. Na altura do desconfinamento em Portugal, estão a ser vendidas máscaras na internet sem certificação. Essas passam a ser úteis para o dia-a-dia. E se a DGS reconhece que está a favorecer grupos privados na aquisição de máscaras? Obrigado. Bom, se me permite, relativamente à primeira parte da questão e à questão dos ventiladores e dos botões, como sabe, nós tivemos que recorrer ao mercado e o nosso recurso ao mercado em termos de ventiladores foi, de facto, ao mercado chinês. Sabemos que houve alguns ventiladores, parte dos ventiladores que vêm, de facto, com indicadores e botões em chinês, mas também sabemos que nesses mesmos ventiladores existem indicadores universais, por exemplo, de saturação de CO2 ou de saturação de O2, e esses indicadores universais permitem-nos ter o acesso facilitado e, por isso, relativamente fácil de poder ter esse acesso. De qualquer das formas, se houver casos em que tal não aconteça, com certeza que haverá maneira de fazer a respectiva formação dos profissionais, não com certeza na língua, mas com certeza nos indicadores, e isso facilitará a utilização desses indicadores, sendo que também é importante dizer que esses indicadores, antes de chegarem aos hospitais, passam por um dos nossos organismos, que é o SUS, que faz a respectiva validação desses ventiladores, sendo depois distribuídos ao nível dos diferentes hospitais. Relativamente às máscaras, vou tentar responder. Nós, como sabem, temos à data 3 tipos de máscaras, aquelas que se chamam respiradores, que são as que dão proteção máxima e que são usadas por profissionais de saúde em determinadas circunstâncias. Depois temos as chamadas máscaras cirúrgicas, que são as mais conhecidas, e, a propósito desta pandemia, foi criada uma nova classificação, digamos assim, de máscaras que não existiam anteriormente, que se chamam máscaras de uso comunitário ou máscaras sociais. Sabem que em Portugal nós tentamos fazer estas máscaras sociais ou comunitárias com critérios de qualidade, portanto foi constituída uma comissão com várias instituições, o Infarmed é a instituição que, enfim, que coordena esta task force para, com a indústria portuguesa e com a instituição que regulamenta a qualidade dos têxteis em Portugal, de serem fabricadas máscaras sociais ou máscaras comunitárias com alguma qualidade e capacidade de filtração.
E, portanto, neste momento temos um mercado de máscaras que para o cidadão em geral, que são essencialmente ou cirúrgicas ou estão em produção pela indústria nacional, as ditas máscaras comunitárias ou máscaras sociais, com requisitos que foram estabelecidos por esta Task Force e que foram dados esses requisitos aos produtores. Portanto, é este o panorama das máscaras. Também sabem que a recomendação vai no sentido de serem utilizadas pela comunidade em geral em determinadas circunstâncias, em transportes públicos, em ambientes fechados, como farmácias, como supermercados, como lojas, quando não for possível manter o distanciamento social. Portanto, as indicações também são claras. Há alturas em que pode haver vantagem em ter um método de barreira. O mercado estará a funcionar para fornecer quer máscaras cirúrgicas, quer máscaras comunitárias ou sociais. Pergunta por videoconferência para a Lusa. Muito bom dia, Cristina Cardoso da agência Lusa. As associações de médicos de saúde pública e dos médicos de família discordam do levantamento gradual das restrições previsto para o início de maio, porque dizem que o cenário epidemiológico é muito semelhante ao que existia quando foi renovado o estado de emergência. Queria um comentário sobre estas opiniões e saber o que é que mais temem que aconteça quando se der início ao levantamento das restrições e for restabelecida alguma normalidade no país, sendo certo que há sempre o risco de uma segunda vaga de Covid. Pedia também, se fosse possível, uma atualização em relação ao número de óbitos nos lares. Obrigada. Relativamente às questões com o levantamento gradual, eu creio que já dei a resposta há pouco. Conjugam-se aqui três ordens de grandes fatores. Um é a evolução da epidemia, outro é a capacidade de resposta do sistema de saúde e outro grande grupo, enfim, outro grande pilar de fatores é a capacidade que nós teremos de monitorizar. E depois toda a gente sabe que temos que conciliar a questão sanitária com a questão social e com a questão económica. Não são soluções fáceis, são soluções que se vão implementando nos diversos países, com diversas metodologias, e nós também vamos aprendendo com outros países e temos que ter a capacidade, volto a dizer, de acompanhar o efeito do levantamento das medidas na evolução da epidemia. Portanto, isso é de facto bastante importante termos essa capacidade. Relativamente aos lares, eu vou dizer-vos exatamente a situação atualizada de hoje. Portanto, nós temos uma percentagem em relação ao total de lares relativamente pequena, apesar de tudo, de lares onde foram declarados casos Covid. No entanto, como sabem, esses lares têm uma grande concentração de pessoas e, portanto, é fácil a propagação da doença. E apesar de todas as recomendações e de todos os cuidados que têm sido tomados, nomeadamente nas restrições às visitas, nas restrições à admissão de uma nova pessoa no lar, na capacidade que temos de fazer testes, numa série de protocolos estabelecidos entre vários ministérios, obviamente que os lares são sítios de preocupação porque têm concentração de pessoas vulneráveis. Portanto, eu vou dar de forma absolutamente transparente os últimos números que nós temos em relação aos lares, nomeadamente no que diz respeito a um indicador que é inequívoco, que é a mortalidade. Portanto, 327 óbitos dos que nós temos registados em Portugal ocorreram em lares, de facto, pelas características que eu já vos disse, população muito idosa, concentrada e doente, sendo que a distribuição é de 180 na zona norte, 106 na zona centro, 39 em LVT, um caso no Alentejo e um caso no Algarve. Dito isto, estar num lar, volto a dizer, não é uma fatalidade. A maior parte das pessoas que adoeceram em lares estão hoje
recuperadas e ficaram no seu lar, foram tratadas com apoio quer dos médicos dos lares, quer dos médicos dos nossos centros de saúde, foram transferidas para um hospital quando a sua situação o justificou e, volto a dizer, a grande maioria das pessoas que adoeceram num lar com Covid estão neste momento bem e muitas recuperaram. Portanto, queria deixar aqui uma palavra a quem está numa instituição que não tem sobre ela uma inevitabilidade de vir a contrair a doença e muito menos de vir a morrer pela doença. Videoconferência. Boa tarde, José Guerreiro, da Antena 1. Sabemos que a Direção-Geral da Saúde, aplicando o princípio da precaução em saúde pública, já recomendou o uso de máscaras sociais em espaços públicos fechados. Portanto, foi uma recomendação, mas creio que começa a emergir na sociedade uma ideia de eventual obrigatoriedade. O Primeiro-Ministro, numa entrevista recente, disse que o uso da máscara comunitária vai ser obrigatório quer nas escolas, quer nos transportes públicos. A partir da próxima segunda-feira, alguns bancos decidiram que os clientes só podem entrar e dirigir-se ao balcão de máscara. A minha pergunta é, no contexto de levantamento progressivo do confinamento, o Ministério e a Direção-Geral da Saúde admitem, no limite, decidir a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços públicos fechados? Obrigado. A Direção-Geral da Saúde, quando emite normas, orientações ou informações, fala com base na melhor evidência científica que existe à data e indica a boa prática. Exceto quando fazemos um normativo, e as normas habitualmente são para os serviços de saúde, em que há de facto um caráter de obrigatoriedade do seu cumprimento como boa prática, e mesmo assim há exceções, as recomendações ou orientações são apenas exatamente isso. E, portanto, se um determinado estabelecimento comercial, uma escola, um banco, considerar que para manter a segurança dentro da sua instituição quer reforçar, além de todas as outras medidas, do distanciamento social, da disponibilidade de solução alcoólica, da desinfecção frequente das superfícies e das maçanetas e de todas as outras coisas que se têm que fazer, e ainda considera importante e essencial a utilização de máscaras, pois pode fazê-lo. O que não pode é descurar nenhuma das outras medidas, ou seja, as máscaras não são a solução única, porque senão todos os problemas da humanidade estavam resolvidos neste momento, bastava-nos a todos usar máscaras. Portanto, estes locais podem fazê-lo, têm total liberdade para decidir que se usam máscaras, não podem é deixar de cumprir também as outras regras. Desinfecção frequente e lavagem de superfícies, desinfecção frequente e lavagens de maçanetas e de portas, disponibilidade de solução alcoólica, disponibilidade de sabão, de água e de toalhetes para limpeza, distanciamento social e, portanto, é este conjunto de medidas que vai reduzir a contagiosidade e a propagação da doença. Como sabem, nós vamos continuar com este vírus em circulação durante muito mais tempo e estas medidas servem para retardar a propagação. Portanto, terão que ser feitas e observadas no seu conjunto. Não podemos apenas fazer a aposta numa medida e descontrair nas outras. Observador. Muito boa tarde, Sara Antunes Oliveira, do Jornal e da Rádio Observador. Tenho aqui uma pergunta relacionada com declarações de dois responsáveis políticos. O primeiro é o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, que sugeriu esta semana em entrevista ao Observador que as universidades façam testes serológicos aos estudantes para transmitir confiança no retomar das aulas presenciais. Isto faz algum sentido, tendo em conta que ainda não é conhecido, que eu tenha percebido, o nível protetor dos anticorpos e muito menos a duração da eventual imunidade. Isso é expectável que isso seja definido até maio, quando começam algumas aulas presenciais. E depois a segunda, a DGS recomenda o uso de máscaras, já explicou que não é uma obrigatoriedade, mas recomenda-o especificamente em espaços fechados e com muitas pessoas. Mas o Presidente da Assembleia da República diz que não faz sentido usar máscaras nas comemorações do 25 de Abril, num espaço fechado e com cerca de 100 pessoas. Mesmo que seja apenas mais uma forma de proteção, os convidados, sejam de grupos de risco ou não, devem usar máscara?
Eu vou responder à segunda pergunta e peço ao Sr. Secretário de Estado que se quiser responder à primeira. Nós estamos aqui todos e é bom que toda a gente saiba, creio que não vos veem, só nos veem a nós, e nenhum de nós que eu consiga ver está a usar máscara. Porquê? Porque nós dentro desta sala conseguimos, com a lotação que esta sala tem, manter o distanciamento social. E, portanto, não estamos com máscara, estamos a cumprir as outras regras, lavamos as mãos antes de entrar aqui, temos solução alcoólica, desinfetamos as superfícies, tudo isto aqui foi limpo e não estamos com máscaras. E é o que se vai passar exatamente na Assembleia da República. É um edifício grande, tem uma área e uma cubicagem grande, tem uma parte de baixo e tem galerias e estarão garantidas todas as condições para que as pessoas estejam em distanciamento social. Existem circuitos de entrada, existem circuitos de saída, as pessoas não se cruzam necessariamente e, portanto, eu creio que os serviços da Assembleia da República são completamente autónomos nessa decisão, têm um plano de contingência excelente e temos que ver as condições arquitetónicas do edifício e a taxa de ocupação que o edifício vai ter. E volto a dizer, nós temos feito estes encontros aqui todos os dias, já há algumas semanas, e não temos usado máscara porque estamos todos a uma distância segura. E, portanto, as circunstâncias são assim. A Assembleia, volto a dizer, tem um belíssimo plano de contingência e esse plano de contingência está a ser aplicado e está garantido o distanciamento social entre as pessoas, que é, de facto, a medida neste momento principal, além da higienização das mãos e da higienização das superfícies, como sabem. Bom, eu, relativamente a esta questão, só posso mesmo subscrever tudo aquilo que a senhora Diretora-Geral acabou de dizer, até porque conheço, como sabem, muito bem o espaço da Assembleia da República e, portanto, subscrevo tudo aquilo que a senhora Diretora-Geral acabou de dizer. Relativamente aos testes serológicos, também um pouco subscrevendo tudo aquilo que tem sido dito e dada a importância que os testes serológicos terão na avaliação da imunização da população, dizer que também temos que recuperar a confiança e fará parte desta recuperação de confiança que as instituições poderão perfeitamente fazer os seus testes e, portanto, se são testes devidamente adequados àquilo que é o objetivo e se o objetivo for começar a avaliar aquilo que é a imunização da população, nada temos a opor, nada haverá a opor, sendo que também é do conhecimento geral que vamos encetar um projeto piloto com cerca de 1.700 pessoas na amostra, exatamente para também começar a fazer uma validação da metodologia relativamente a estes testes serológicos.